Pessoal, vamos falar agora sobre os antecedentes da economia industrial, mas vamos falar um tópico específico que fala sobre o advento, ou seja, o surgimento da atual teoria, né, a teoria contemporânea sobre a economia industrial. Então, a economia industrial, como um campo de estudo específico, se deu lá por volta de 1950, tá? Alguns estudos já surgiram antes, como por exemplo lá em 1880 já se estudava competição via monopólio. E na década de 1920 o economista Alfred Marshall levantou algumas ideias que são centrais à disciplina que se conhece atualmente como economia industrial, tá? E as ideias de Marshall, né, elas se baseavam em alguns pontos bastante específicos, como por exemplo graus de monopólio, discriminação de preços, economias e também deseconomias de escala, o oligopólio, a importância da inovação e algumas outras questões também, tá? Então existe uma distinção, por exemplo, entre a forma de análise da economia industrial, tá? E como ela era vista, né? Como a indústria era estudada na microeconomia tradicional. Então, a microeconomia tradicional ela vai focar os seus estudos, ela vai dar ênfase no quê? Numa chamada posição de equilíbrio ali da empresa, né? Na economia industrial isso já não existe, já não tem mais espaço para esse dito equilíbrio, porque a empresa aqui ela não tem nenhum espaço para comportamento arbitrário, né? Então, na economia industrial, o que se analisa? Se analisa o comportamento individual das empresas e também do mercado que ali a empresa está inserida. Tá? O que é um mercado? O mercado já foi visto como que é um ambiente de negociação. Então, existe a possibilidade de um conjunto de empresas, isso pode ocorrer a nível nacional, de um determinado segmento. Quando a gente junta todas elas, a gente está falando em mercado. Por exemplo, vamos falar em laticínio, é o mercado do laticínio. São agentes comprando e agentes vendendo, produzindo e vendendo esse bem, esses produtos derivados de laticínio. Então é possível que essas empresas em algum momento se unam para praticar, sei lá, por exemplo, um determinado aumento de preço? Sim, tudo é possível, tá? Então a economia industrial ela estuda justamente isso, né? Ela acredita que há uma certa arbitrariedade aí entre uma determinada empresa e outra, ou algumas empresas que pertencem a um mercado, um segmento específico, tá? Isso não é difícil de verificar, porque observando a realidade, se vê que as empresas elas se concentram, elas se fundem, elas se diversificam e por aí vai. Ou seja, existem situações nas quais o equilíbrio em perfeita competição, esse equilíbrio ele não vai existir. Então, enquanto a microeconomia ela vai se orientar os seus estudos em modelos, digamos assim, mais abstratos, a economia industrial ela vai basear os seus estudos, o seu campo de análise na empiria, ou seja, na experiência prática das empresas agindo de forma individual sob determinadas condições institucionais. Ou seja, o próprio mercado vai dar algumas condições para aquelas empresas agirem. Então, assim, entende-se que a economia industrial ela vai observar e registrar os fatos relacionados à realidade, o comportamento da firma individual, para então depois construir a sua teoria, o seu corpo teórico. E aí, partindo dessa visão, as atuais teorias da firma confrontaram as teorias anteriores relacionadas à competição perfeita, né, sob condições de equilíbrio, confrontaram aqueles modelos tradicionais ao que se observa na realidade. Então já não se podia, por exemplo, mais afirmar que aquela hipótese ou suposição da maximização do lucro era a única meta da firma, das empresas, né? Isso já não era mais suficiente para explicar, justificar a existência de grandes conglomerados de empresas, como, por exemplo, as empresas multinacionais.